Olá pessoal, boa tarde. Novamente aqui, para quem não pegou minha apresentação no começo, eu sou Douglas Ribas. Eu trabalho aqui na área de parcerias da JET. Vou estar junto com vocês aqui durante a apresentação do Samuel e vou ajudar aqui em qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade para usar o chat para conversar com a gente. O Samuel vai começar agora com vocês e no finalzinho eu vou colocar à disposição de vocês aqui também um dos nossos consultores comerciais. Vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da nossa plataforma. Espero que vocês aproveitem ao máximo todo o conteúdo que o Samuel tem para apresentar para vocês. Aproveitem aí, façam anotações, façam perguntas. Eu estou por aqui fazendo filtro de todas as perguntas. No final da apresentação, a gente reúne elas, passa para o Samuel e ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para todo mundo sair daqui com o assunto bem claro, bem esclarecido e pronto para gerar negócio. A gente está aqui para isso. Agora eu vou deixar com vocês o Samuel. Samuel, faça aí a sua apresentação, seja bem-vindo e muito obrigado pelo convite e pela parceria com a JET. Legal, Douglas. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que já tem uma galera, né, ouvindo a gente. Muito bom estar com vocês aí para a gente compartilhar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento aí nos cenários, né? Tanto Brasil quanto o cenário específico do e-commerce, a gente vai focar muito nisso. E no finalzinho também eu quero aproveitar, a gente está com duas coisas bem bacanas que eu vou compartilhar com vocês, que é uma certificação online e também algumas coisas do e-milênio, mas lá no finalzinho a gente volta nisso, legal? Obrigado, Douglas, pelo convite, pessoal da JET aí. Deixa eu me apresentar então para os que não me conhecem ainda, rapidinho, tá? Eu sou o Samuel Gonçalves, eu sou analista de sistemas, tenho um MBA e uma pós-graduação aí focado em gestão de negócios e sistemas. Hoje eu estou há 12 anos na Millennium, trabalho aqui como gerente de produtos, né? Estou focado em e-commerce, sou professor universitário também, tenho artigos publicados aí numa série de portais, jornais, revistas, e minha especialidade é sistemas de gestão e e-commerce, estou com um pouquinho mais de 16 anos aí nessa área, legal? Para a gente, né, só para vocês saberem aí a respeito do e-milênio, né, a gente é uma empresa de 21 anos, tem aí alguns cases, a gente tem uma parceria bem forte com a JET já de longa data, tem uma série de clientes, não dá para colocar todos aí, mas eu fiz questão de frisar alguns, inclusive a JET Retail, que é um braço da JET que também usa o nosso RP, e a gente tem uma série de clientes aí em conjunto, legal? Falar um pouquinho da nossa agenda, para vocês saberem do que a gente vai falar a respeito aí, por que né, alguns e-commerces prosperam, né, apesar do cenário que a gente está vivendo. Eu acho que essa é uma pergunta aí que eu venho me fazendo, estou perto de uma série de um pouco mais de 100 clientes aí de e-commerce, que a gente faz um trabalho muito próximo deles, embora a gente tenha um pouco mais de 180 clientes no e-commerce, eu faço um trabalho muito próximo de cerca de 100. E aí a gente começou a olhar que a gente tem algumas empresas que estão se sobressaindo e estão prosperando apesar desse momento aí que aponta para um cenário não tão bacana. Então vou falar do cenário do Brasil, 2015, vou falar um pouquinho do cenário do e-commerce, alguns números que a gente tem, vou falar por que alguns e-commerces prosperam e aí a gente traz uma conclusão para vocês. Seria muito importante aí que à medida que vocês tenham as dúvidas, como o Douglas falou, vocês coloquem essas dúvidas lá no chat e no finalzinho a gente tenta responder as dúvidas para vocês, legal? Então vamos falar do primeiro item aí, que é o cenário do Brasil 2015. Já quero começar falando de varejo. Tá? O crescimento no varejo para 2015, ele tem uma propensão de crescimento na casa dos 3%. Tá? Então, essa é uma matéria do Valor Econômico, foi veiculada logo no comecinho do ano. Esse é um número de projeção, né? Mas a gente sabe que não é um número que todo mundo queria. Com a inflação crescendo do jeito que está, você cresceu o varejo em 3%, de certa forma uma
preocupação. E a gente está falando aqui do varejista offline, né? Então esse é um número importante aí para você que está na operação offline, operação física, para que você tenha conhecimento aí desse número. Além disso, né, a gente tem um monte de coisas que estão acontecendo no Brasil que deixam a gente preocupado. Uma delas é o aumento dos combustíveis, né? Então tem Correio Brasiliense aí também falando no comecinho do ano de como a gente está sofrendo com todos esses aumentos, com todas essas questões aí. O cenário não é o cenário mais motivador se a gente parar para olhar. Para aqueles que são importadores, aqui na Millennium, a gente dos 1.600 clientes, né, a gente tem 180 que tem loja virtual e a gente tem em torno aí de mais ou menos uns 100 dos 1.600 que são importadores. E aí, para os importadores, tem novidade também, né? As alíquotas, né? Na regra geral, por exemplo, que é essa primeira que está aparecendo aí para vocês, sobe, né, as alíquotas do PIS/COFINS de 9,25 para 11,75. Né? O mais drástico é para quem importa perfume e higiene pessoal, está saindo de 12,5% para 20%. Ou seja, não fosse a questão de tudo que está acontecendo, você tem um aumento aí da tributação que veio através da medida provisória 666 aí de 2015, mais uma vez deixando o cenário para a gente, cenário Brasil bem preocupante. Falta de energia, racionamento da energia, outro ponto aí também que está deixando todo mundo preocupado. Nesse momento a gente fica se questionando uma série de coisas, né? Porque assim, aumentou a conta de luz, aumentaram os combustíveis, quem é importador tem problema com os importados e essas coisas vão se somando. A gente tem problema de racionamento de água. Se você olhar, você está em São Paulo, você tem 282 cidades não atendidas, 54 já estão fazendo racionamento e assim, a gente sabe que muito desse cenário se deve aos problemas que a gente está convivendo no dia a dia, das políticas e de como é que as coisas estão sendo conduzidas. Né? Outro fator importantíssimo também aí para aqueles que têm importação, o dólar batendo na casa dos 3 e lá vai. Né? Esse aqui é um número do dia 13 de março, já faz aí cerca de 20 dias, né, que eu peguei esse número, estava batendo um pouquinho mais de 3,25, chegou em 3,28. Então assim, gente, um monte de coisas aí que parecem que querem desanimar a gente, né? Você vai no mundo inteiro, Moody's rebaixando as notas da Petrobras. Assim, deixa a gente preocupado, porque assim, Petrobras responde por 10% de todo o dinheiro que gira no Brasil. Então, assim, quando você tem uma nota dessa, o grau de investimento é rebaixado, você cai para um risco que é considerado pelo Moody's, né? Risco de calote, isso deixa o mundo inteiro preocupado e aí os investidores também começam a ter alguns problemas. Vale a mesma coisa. Né? A agência de risco SP rebaixa a nota da Vale, também deixa a gente numa situação aí preocupante, quer dizer, são todas coisas que vão se somando. Né? O aumento dos impostos, essa é uma matéria aí que foi divulgada no G1, dia 29/1, né? Você tem o IOF, ou seja, toda transação de crédito, você está movimentando o dobro. Hoje isso deve trazer aí 7,38 bilhões de arrecadação. Você tem combustíveis, importação e tem a questão dos cosméticos. Quer dizer, para todo lado você tem questões aí bastante preocupantes, cenários de bastante preocupação. Não fosse tudo isso, a gente no dia 15 do mês passado teve aí manifestação, o povo na rua, todo mundo descontente, mas a gente ainda não viu as coisas mudarem. Né? Estão falando que agora, no próximo domingo, deve haver uma nova manifestação no mesmo sentido. Então, uma série de coisas que aconteceram nesses 3 primeiros meses que realmente deixa todo mundo preocupado. Eu ouvi de muita gente, esse ano eu não vou investir, esse ano eu não vou fazer, mas
Por outro lado, eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitos e-commerces que estão prosperando no meio de todas essas incertezas do mercado. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar hoje com você. Quais são as coisas que esses caras estão fazendo que estão ajudando eles a se manter de forma positiva no mercado. Ok? Fazendo um contraponto, então, o cenário Brasil aí com tanta coisa negativa, né, eu queria fazer um contraponto mostrando para vocês o cenário do e-commerce, porque eventualmente tem alguém aí ouvindo que não tem e-commerce ainda. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas muito boas, que tem algumas preocupações, obviamente, mas o cenário e-commerce de 2015, para isso eu vou fazer uma retrospectiva rapidinho, né? Faturamento em 2014, congelou aqui minha tela. Só um minutinho, gente, minha tela congelou aqui e agora ela saiu girando um monte de... Opa! Meu Deus. Agora sim, retrospectiva então 2014, só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil está apontando... Brasil apontando então para um faturamento de 35,8 bilhões em 2014. Desculpa, gente, aconteceu algum problema aqui, mas agora voltou. Quando a gente fala de consumidores, né, a gente teve em 2014 um crescimento muito bacana, né, mais de 10 milhões de novos consumidores consumiram no e-commerce. Então, se você pensar só nesse número, você pensa num número bem legal, 10 milhões de novas pessoas que estão comprando no e-commerce. Quando a gente fala de mobile, o mobile chegou na classe C. Então hoje a gente tem um ganho significativo, essa matéria do e-commerce Brasil, apontando, né, que em 2014 passaram para 8,8% do faturamento, né, dos pedidos. Então a gente consegue perceber o quanto a movimentação em torno do e-commerce foi importante no ano passado. Se a gente pensar em categorias, a categoria de moda e acessórios, assim como a de cosmético, continuam liderando, já vem desde 2013, liderando moda e acessórios, né? E assumindo um papel bastante importante aí. Se você tem algum conhecido, se você tem loja física, você sabe que moda e acessório ano passado não foi tão bom e, no entanto, no e-commerce a gente tem uma situação muito boa, né? Apesar de tudo isso, né, é importante citar algumas coisas, né? Nem todos alcançaram em 2014 os objetivos que foram traçados. Muitas empresas fecharam as portas, né? Tanto no varejo físico como no online. Nem todas as empresas cresceram aquilo que gostariam de crescer, muitas delas ficaram realmente paralisadas. Algumas empresas não tiveram lucro, né? E muitas tiveram prejuízo, ou seja, só investiram no e-commerce. A perspectiva para 2015 em relação ao e-commerce, diferente do varejo físico, ela é muito boa, né? Enquanto que o varejo físico está pensando em crescer 3%, no e-commerce existe a perspectiva de um crescimento na casa dos 20%. A gente deve sair dos 35,8 bilhões do ano passado e chegar em 43 bilhões esse ano. Então, esse é um dado importante aí para você entender como você precisa investir
no e-commerce, né? É uma matéria da Info que fala que o e-commerce deve crescer forte, com menos intensidade, ou seja, tem algumas preocupações no meio do caminho que a gente precisa falar, daqui a pouco eu vou citar. O ranking Brasil no mundo, a gente hoje está em 10º, né? Esse é um estudo da eMarketing, e é bem legal que a gente está olhando aqui, ó, 2015, faturamento de 18,8 bilhões de dólares, o que chega na casa dos 43 bilhões que a gente falou de reais. Então, é importante também perceber que o crescimento está se mantendo, nesse estudo da eMarketer, esse crescimento está se mantendo até o finalzinho de 2018. Essa é uma perspectiva muito boa para o e-commerce, né? É importante que você saiba, né, que o número de novos e-commerces deve crescer. Então, muita gente que percebeu que no mundo físico não está conseguindo ir bem, vai começar a ir para o e-commerce. Portanto, é importante que você se movimente rapidamente. O nível de profissionalismo está cada vez maior, as empresas começam, mesmo as startups, elas estão começando com um nível de profissionalismo muito bacana, então a plataforma tem que ser top de linha, o ERP tem que ser top de linha, a equipe tem que ser muito boa, tem que ter formação para a gente poder fazer as coisas do jeito certo. Aqueles que já estão no e-commerce há um tempo, mas que não estão se adaptando, precisam se adaptar, porque senão vão fracassar. O mercado vai exigir que você tome decisões mais rapidamente, que você faça mudanças de forma mais rápida e, diferente do que aconteceu nos últimos anos, onde as empresas estavam muito preocupadas em investir, esse ano está todo mundo muito preocupado em rentabilizar. O e-commerce precisa dar dinheiro rápido, não tem mais como as empresas colocarem dinheiro e não verem o retorno. Tá? Então, esses são pontos importantes para a perspectiva que a gente tem para esse ano. Ok? Então, surge de tudo isso olhando o cenário Brasil, comparando o cenário Brasil com o cenário do e-commerce. Você veja que no cenário Brasil, a gente tem um cenário extremamente pessimista e, ao mesmo tempo, quando você isola o e-commerce, você tem um cenário muito positivo, muito bacana, porque está todo mundo caminhando para fazer o e-commerce ser grande e ser forte e com muito profissionalismo. Então, é por conta disso que surge essa questão que é o tema da minha palestra, né? Por que alguns e-commerces prosperam apesar das incertezas, que é o tópico que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês aqui, porque é importante que a gente reflita um pouco, porque de repente você está no e-commerce, você fez grandes investimentos, você vem trabalhando forte, você olha o seu concorrente, ele está prosperando e o seu ainda não. O cara já está fazendo lá 100 pedidos dia, você continua fazendo 10. Né? Então, assim, o que está diferenciando? O que diferencia, né, esse cara que está indo bem do cara que ainda não está indo bem? Ou você que quer começar o e-commerce agora, quais são as boas práticas que alguns e-commerces estão usando para prosperar? É disso que eu quero falar, vou investir um pouco do nosso tempo aqui. Tá? Então, a resposta para esse questionamento é planejamento e gestão das operações do e-commerce. Dentre esses, né, contando um pouquinho de como é que a gente chegou a essa conclusão, dentre essas empresas que a gente acompanha quase que diariamente, a gente percebeu que os caras que prosperam são os que melhor fazem planejamento e gestão. Tá? Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de qual o foco de planejamento que está sendo usado e qual o foco de gestão que está sendo usado nessas empresas e por que esses caras estão indo bem. O e-commerce ano passado cresceu 24%, mas a gente tem cliente aqui que cresceu muito mais que isso. Tá? A gente sabe de clientes que dobraram de tamanho no e-commerce. Eu citei alguns clientes lá no início, né? Deve ter ali uns 10, 12 clientes no máximo, mas assim, se você for olhar a operação desse cara, se você teve a oportunidade de acompanhar o que era a operação e o que é hoje, você vai perceber que realmente quem está apostando em planejamento e gestão no e-commerce está se diferenciando. Tá? Por que isso está acontecendo? Por que essas empresas estão se diferenciando?
Infelizmente, o foco, né, da maioria dos e-commerces não é planejamento e gestão. Tá? O foco normalmente está na venda, única e exclusivamente. Então, eu estou muito focado no Google, eu estou muito focado no layout, eu estou muito focado no que está acontecendo para fora do meu negócio, ou seja, na vitrine, né, do meu negócio, e eu não estou preocupado com algumas situações que são importantes, como o desempenho, os indicadores, com o planejamento e a gestão. Então, assim, não é que você não deva focar em design, em layout, em Google, em mídias sociais. Pelo contrário, você tem que se manter fazendo isso, ok? Mas tem que ter um olhar muito, mas muito assim, como é que eu digo isso? Um olhar bem especial mesmo para o que está acontecendo em termos de planejamento do teu negócio. Então, vou citar algumas coisas aqui que são importantes com relação a planejamento. Então, eu trouxe uma frase aqui do Igor Ansoff. Esse cara é considerado o pai da gestão estratégica, né? E eu sempre uso essa frase dele porque essa é uma verdade. Quando a gente fala de planejamento, né, o Igor define assim: não há nenhum mistério em formular um planejamento. O problema é você colocar ele para funcionar no dia a dia da sua empresa. Tá? Então, eu vou tentar aqui, nos próximos minutos, falar de planejamento, mas eu vou tentar te dar também alguns artefatos para que você consiga fazer planejamento funcionar na sua empresa. Não basta só você colocar no papel, a coisa tem que acontecer. Então, o primeiro item que eu acho importante é que você precisa se preocupar com algumas coisas que são estratégicas, com as compras, com o financeiro, com o fiscal, com o contábil, com o atendimento ao cliente. Tá? E aí vou desdobrar algumas dessas áreas que eu acho que são as que o e-commerce mais peca e é onde eu vejo que os caras que estão prosperando, os caras que estão indo bem, eles estão muito focados. Tá? Então, a primeira dessas áreas aí que eu quero falar com vocês são os canais de atuação. Tá? É muito importante, é muito importante. A gente já vem falando há mais ou menos uns 3, 4 anos forte em Omnichannel, mas pouca gente consegue fazer isso virar verdade, porque muita gente está focado em um único canal. Tá? Então, se você tem loja física, você também poderia ter um e-commerce, um televenda, você poderia ter mobile, poderia estar em marketplace, poderia estar abrindo franquias, ter representantes, estar no Facebook Commerce. E para qualquer uma dessas situações, isso é válido. Tá? Então, assim, primeira coisa que eu percebi em termos práticos no dia a dia das empresas que prosperam, apesar das incertezas do mercado. Esses caras não estão olhando para um único canal de atuação. Eles são empresas multicanal. Ele tem operação física e tem operação online. Ele tem operação, não tem loja física, mas ele tem o e-commerce e tem marketplace. Ele está em pelo menos 2 ou 3 canais, porque isso vai fazer com que a empresa dele tenha maior visibilidade e quantos mais canais eu tenho, mais fácil de eu conseguir realizar a venda e de eu conseguir ter estratégias para a Omnichannel. Tá? A gente já tem clientes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que você pode comprar do cara na internet e trocar na loja física, ou comprar na internet e trocar, retirar na loja física, ou comprar na loja física e receber em casa. Tá? Então, assim, tirar a dúvida no televendas e comprar na loja física. Enfim, tem uma série de oportunidades legais quando você tem mais de um canal. É importantíssimo que você se atente para isso, porque isso pode fazer toda a diferença no teu negócio. Segundo ponto que eu quero focar com vocês, que é um diferencial isso, a gente tem alguns clientes na 25 de março, e esses clientes eles são comerciantes. Assim, tem comércio realmente na veia e eles falam muito a respeito de compras com a gente. E eles falam, o grande foco no e-commerce é comprar bem. Tá? Eu coloquei até uma imagem aí para deixar claro que as operações de e-commerce são muito complexas. Tá? E que fazer uma compra muito simplória no e-commerce, sem alguns artefatos de planejamento, é bem complicado. Tá? Então, assim, se você só tem lá uma curva ABC, você pode estar errando.
Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco com algumas coisas práticas que você pode fazer no dia a dia. Então, assim, existem uma série de ferramentas de varejo que podem te ajudar no dia a dia, né? De fato, de verdade, como é que normalmente as empresas decidem as suas compras, né? Esse é um ponto crucial, né? Você precisaria, primeiro, separar os produtos sazonais, as compras que você faz dos produtos sazonais da reposição contínua. Eu sou um cara que vende moda, eu tenho lá a blusinha básica, reposição contínua, e eu tenho o produto de luxo que eu só vendo em determinadas ocasiões. Você precisa saber comprar isso diferente. Tá? Precisa saber fazer gestão por categorias, ou seja, eu não sei qual é a calça que eu vou ter na minha loja, mas eu sei que na categoria calças eu preciso comprar tantas peças. Eu preciso fazer análise de giro e cobertura. Tá? Lá na frente a gente vai falar bastante disso. Eu preciso conhecer e controlar muito bem a minha previsão de demanda, né? Saber se o que eu realmente estou prevendo é o que está acontecendo. E conhecer alguns conceitos de varejo, como Semana 454, Open to Buy, Open to Receive, IGM ROI. Eu vou falar de alguns desses caras aí para vocês. Tá? Reposição contínua. Como é que normalmente acontece a reposição contínua nas empresas, né? Você pega lá um monte de papel, a tua listagem do que vendeu, a tua listagem do que estão apostando, o marketing que foi feito, enfim, pega um monte de papel, senta na mesa ou abre uma planilha e tenta decidir meio que no feeling como é que as coisas vão se dar, como é que você vai comprar. E esse não é o melhor jeito de você fazer reposição contínua. Tá? A ideia é que você tenha, eu estou mostrando aqui, essa é uma tela do Emilênio, mas você não necessariamente precisaria ter uma tela dessa, você poderia ter essa informação numa outra ferramenta, num Excel, por exemplo, mas era importante que você tivesse o teu estoque, a quantidade de estoque mínimo, quanto esse estoque te dá de cobertura em dias. Ou seja, quanto eu estou vendendo por dia, se eu tenho lá no primeiro item 378 peças e eu sei quanto eu estou vendendo por dia, eu sei qual vai ser minha cobertura. Ou fazer o inverso, né? Se eu sei quanto eu estou vendendo e eu quero uma cobertura de tantos dias, então eu consigo gerar um número. Eu preciso saber o tempo de entrega, ou seja, o lead time do meu fornecedor. Eu preciso saber quanto eu já vendi. Eu preciso saber quanto eu já comprei, quantidade já requisitada. Para aí eu ter a informação de quanto eu ainda preciso comprar. Como a gente está falando de reposição contínua, tem empresas que compram diariamente, tem empresas que compram uma vez por semana, tem empresas que compram uma vez por mês. Se você tem todas essas informações agrupadas num único lugar, numa única tela, numa única função, você consegue rapidamente entender quanto você tem estoque, que produto você precisa fazer promoção ou não, quanto você tem de cobertura em dia, se isso está girando rápido ou não, se você está precisando comprar, quanto tempo o teu fornecedor demora para te entregar, o lead time. Né? E a partir dessas informações, imagina que você decida comprar todo dia, você consegue prever muito melhor as suas demandas, você consegue entender de forma muito, muito real o que está acontecendo, porque à medida que está saindo mercadoria que você está vendendo, você já está repondo. Então a reposição contínua, baseado numa ferramenta, baseado num conceito de reposição contínua, né, estou mostrando aqui uma tela, mas poderia, como eu falei, ser uma outra ferramenta, você conseguiria ter uma visão muito mais contundente de como comprar direito. Quando você não tem esse tipo de informação e você olha só quanto vendeu e quanto tem no estoque, você incorre em riscos do tipo, o tempo de entrega do teu fornecedor é muito alto, é 30, 40, 60 dias. E aí quando você compra, no momento em que aquele produto chega, né, no momento que você recebe o produto, você já perdeu o timing. Então, assim, é importante que você tenha tudo isso agrupado num único lugar. Isso vai te dar força, vai te dar condição de comprar melhor, pensando nos produtos de reposição contínua. Okay? Indo adiante aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que é o Open to Buy. O Open to Buy está baseado, eu coloquei aqui um gráfico para te dar uma ideia, mas ele está baseado no planejamento de vendas versus o planejamento da sua compra. Tá? Então, para
para esse gráfico especificamente que eu estou mostrando aqui, a gente poderia fazer uma projeção, né? Então, a tua projeção de vendas está dizendo lá, vendas planejadas no primeiro período, poderia ser um mês, uma semana, enfim, o período que você decidiu, você conseguiria fazer a venda planejada, por exemplo, de 25 mil. Estou fazendo aqui um número geral, mas você poderia fazer isso por tipo de produto, tá? Ou você poderia fazer isso, inclusive, por produto, para você ter um número mais assertivo. Se você sabe que no meio do processo você tem perdas, você tem trocas, devoluções, defeitos, você calcula uma redução. Então, você olha historicamente e vê, ó, historicamente eu tenho 6%, 4%, 2% de problema. E você soma esse número nas vendas planejadas. Tá? Você parte de um estoque final planejado, tá? E de um estoque inicial. Então, eu quero vender 25 mil. Para vender 25 mil, eu sei que eu preciso ter em torno de 75 mil dentro do estoque. Tá? Pensando numa regrinha de 3:1. Isso não necessariamente pode se aplicar ao seu negócio. Cada negócio isso pode variar, mas é importante que você tenha esse número. Tá? Se eu fizer essa conta que está exposta aí, ou seja, 25 mil que eu quero vender, mais as perdas, as reduções que eu tenho no processo, mais o estoque final que eu preciso ter, e disso eu subtrair o meu estoque inicial, estou falando em valores, mas isso poderia ser em peças também, eu chego na minha fórmula da compra planejada. Portanto, para esse mês, para eu ter, vender 25 mil e no final do mês ter 75 de estoque, eu preciso comprar 41.500. Tá? Aqui embaixo na parte verde eu já começo a fazer a conta de como é que estão as minhas compras. Então, em cima, eu olhei a minha venda para chegar no planejamento de compras. E agora eu vou ver quanto eu já comprei. Então, eu já comprei 41 mil. Eu tive cancelamentos das minhas compras de 2 mil. Então, eu diminuo dos 41 os 2 mil. Portanto, eu tenho a entregar, eu tenho compras que serão recebidas 39 mil. Ou seja, meu Open to Buy é de 2.500. É a diferença dos 39 mil para o que eu, de fato, preciso comprar, que é os 41.500. Resumindo, né, esse número, eu vou dar uns exemplos mais à frente, te dando mais detalhes do Open to Buy, mas resumindo esse número, você consegue chegar a partir da sua venda quanto você tem que comprar. E a partir de quanto você tem que comprar, você consegue saber quanto se você já comprou, você consegue saber quanto falta comprar para aquele momento. Eu vou passar mais um slide para ficar mais claro ainda esse detalhamento. Então, a regra, né, ou a fórmula, ela a compra planejada é igual às vendas planejadas, mais as reduções, mais o estoque final planejado, menos o estoque projetado. E o Open to Buy é a compra planejada, menos o que tem a entregar. Quando eu faço isso para um mês, de certa forma é bastante fácil de você visualizar. Agora, quando eu começo a projetar, eu coloquei aqui uma projeção ao longo de 6 meses, por exemplo, onde eu tenho todas as vendas planejadas ao longo dos 6 períodos, todas as reduções nesses períodos, o meu estoque final planejado e o meu estoque inicial, para chegar na compra planejada, se você reparar, você vai ver que a compra planejada nos primeiros 4 meses, ela é uma compra alta, né? No entanto, no quinto e no sexto mês, no quinto e no sexto período, as compras caem muito. Ou seja, como eu sei que tem lead time do fornecedor para eu considerar, como eu sei que a mercadoria não chega no dia que eu peço, eu consigo fazer num formato em que eu consigo antecipar essas coisas. Outra coisa importante é que se eu estou fazendo isso aqui no período 1, e no período 2, o número da venda planejada mudou, ou o número do estoque final planejado mudou, qualquer um desses números mudando, à medida que eu acerto no segundo período, a minha compra planejada para o período 3, 4, 5, automaticamente é ajustada. Ou seja, se eu partir desse formato, gente, eu consigo fazer compras de longo prazo de forma muito mais assertiva. Tá? Quanto mais cedo eu compro, mais fácil eu consigo negociar
e melhor eu recebo para poder fazer a promoção no dia certo, para ter o produto no momento certo que eu preciso vender. Então, eu mostrei lá primeiro a reposição contínua e agora mostrei Open to Buy Planning, que são os dois modelos. Tá? Se você tem a possibilidade no teu sistema ERP, aqui é uma tela do Eminent, se você tem a possibilidade de ter isso, obviamente é muito mais fácil, porque dentro do ERP você vai jogar os números, ele vai calcular esses números para você, em vez de você fazer isso manualmente no Excel, você consegue fazer isso automaticamente. A terceira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em termos de planejamento é o GMROI. Tá? Por que o GMROI? Eu vejo muita gente preocupada com coisas, com o giro isoladamente ou com a cobertura isoladamente, mas eu entendo que a gente precisa juntar algumas coisas importantes para poder ter a informação do jeito certo. Então, assim, existe um conceito chamado GMROI, onde você pega a margem bruta de retorno sobre o investimento. Tá? Então, eu tenho aqui mais detalhadamente, para poder mostrar para vocês, para ficar fácil. O que é a margem bruta? Né? É o dinheiro que a sua empresa faz através das vendas. Tá? O que é o giro? É a velocidade em que a sua empresa faz o dinheiro. E qual que é a ideia do GMROI? É a gente juntar essas duas coisas. Se eu sei a margem e se eu sei o giro de cada um dos meus produtos ou do meu estoque geral, eu consigo saber quanto dinheiro a minha empresa faz e quão rapidamente ela faz. Se eu sei essa informação no nível do produto, eu sei qual é o produto que gira rapidamente e que tem uma margem importante para o meu negócio, na hora de comprar e na hora de vender, eu acerto mais nesse produto. Então, assim, na hora de comprar, eu já sei que esse produto vende bem e vende rápido. Então, eu posso fazer várias compras de pequenas quantidades ou comprar uma quantidade grande em intervalos maiores. Eu consigo planejar melhor e essa é uma das tecnologias que o pessoal está usando e quem está usando está se beneficiando porque você consegue ver de forma muito rápida quem são os produtos mais importantes para o teu negócio, não só em rentabilidade, não só em margem, mas também em velocidade. Tá? Então, quando você junta essas duas coisas, isso potencializa demais as decisões que você vai tomar no seu e-commerce. Legal? Então, eram essas 3 dicas que eu queria dar para vocês aí. Desculpa, essas 4 dicas que eu queria dar para vocês em termos de planejamento. Então, a primeira é canais, ter mais de um canal. A segunda é você fazer compras de forma mais assertiva através de reposição contínua. Né? A terceira, Open to Buy para você planejar sazonalidade e longo prazo. E o GMROI para você saber onde você está acertando e quais são os produtos que estão girando mais rapidamente e trazendo o melhor retorno para o teu negócio. Então, em termos de planejamento, empresas, os e-commerce que prosperam, apesar dos cenários, estão usando essas tecnologias. Quando a gente fala de gestão, que é o segundo quadrante aqui da nossa análise, né, do nosso papo, eu quero falar de algumas coisas que acontecem para dentro do teu negócio que são importantes. A primeira delas é você conhecer os seus processos. Por mais que a gente fale disso, repita isso, constantemente eu sou abordado por empresas que têm dificuldade de saber o que está acontecendo dentro de casa. Então eu quero mostrar para vocês uma metodologia, um modelo que pode te ajudar. Tá? Existem boas práticas aí, existe um conceito que chama BPM, Business Process Management. Esse conceito ele te ajuda, né, a identificar gargalos do teu processo. Então, a primeira coisa, você vai desenhar o teu processo. A segunda coisa, você vai identificar os gargalos e corrigir. E a partir da correção desses gargalos, você começa a melhorar a eficiência operacional do teu processo. Você melhora a eficiência operacional, você aumenta a rentabilidade. Então, isso é importante, gente, porque assim, conhecer os seus processos, desenhar os processos já é importante. Aplicar melhorias no seu processo pode te dar um diferencial competitivo gigante. E isso faz com que a tua empresa prospere, apesar das incertezas. Vou te dar alguns exemplos aqui.
Então imagina que você tenha lá um pedido, né, e que você consiga visualizar numa tela todas as possibilidades por onde esse pedido de venda vai passar. Então imagina que esse pedido você vai olhar para ele, se ele é um pedido que tem desconto ou não, se ele é um pedido que está sendo pago com boleto ou com cartão, se esse pedido ele já foi separado ou não, em que momento, em que fase esse pedido está. Imagina que você pudesse não só desenhar esses processos e entender onde cada um desses caras acontecem, de forma que você tivesse uma visão como essa, ou seja, ó, tá aqui, a minha empresa funciona assim, esse emaranhado de caixinhas e de decisões, né? E a cada decisão dessa, a gente pode tomar, tem intervenções que são manuais e tem intervenções que são feitas automaticamente. Tá? Imagina que você pudesse fazer isso, você conseguiria saber, então eu estou mostrando uma tela aqui agora, se você perceber, tem umas linhazinhas azuis mais escuras, né? Você conseguiria saber, por exemplo, por onde esse pedido passou, que decisões foram tomadas, quem foram as pessoas que tomaram as decisões, e cada caixinha dessa, você poderia saber quanto tempo o pedido ficou parado em cada uma dessas caixinhas. Ou seja, do momento em que ele entrou na separação até o momento que ele foi para a conferência, quanto tempo demorou? Quem são as pessoas responsáveis por essa demora? Essa demora pode ser melhorada? Isso é um gargalo para o meu negócio? Eu consigo ser mais eficiente nesse processo? Imagina que você tivesse isso na mão e você conseguisse perceber que o teu problema não é a separação, mas é a conferência. Ou não é nem a separação nem a conferência, é o faturamento, ou é o despacho. Ou seja, imagina que além de você desenhar cada um dos seus processos, você conseguisse medir o que está acontecendo em cada uma das caixinhas. É isso que as empresas que prosperam no e-commerce estão fazendo. Tá? Elas estão buscando tecnologias de Business Process Management, BPM, para desenhar os seus processos, automatizar esses processos e gerenciar esses processos de forma muito assertiva. Quando você faz isso, primeiro, você está conhecendo o que está acontecendo dentro da tua empresa. Segundo, você está conseguindo entender onde estão os problemas. Fica muito fácil quando você tem os números e você chega lá na expedição, na separação e fala, ó, pedido 1, demorou 5 minutos. Pedido 15, que é o pedido do mesmo tamanho, igual com uma separação, demorou 2 horas. Gente, por que tem essa diferença de tempo? Quer dizer, você consegue medir de forma muito mais assertiva e você consegue ter informações muito mais contundentes do que está acontecendo dentro da tua empresa. Então, o gerenciamento, fazer a gestão dos processos é algo fundamental e que você precisa implementar. Só fazendo a deixa aqui, porque essa é uma tela do eMillennium, o eMillennium faz isso automaticamente. Então você desenha isso, essa é uma tela do próprio eMillennium, você desenha isso dentro do eMillennium, o teu fluxo, e ele sai gerenciando e te dando os números e te dizendo quais são os gargalos. Outro ponto importante que você precisa analisar a sua concorrência. Tá? Precisa conhecer os pontos fortes e fracos para que você possa se tornar mais competitivo. Empresas que estão prosperando, apesar de tudo que está acontecendo no cenário desde o ano passado. Ano passado a gente tinha Copa, a gente tinha eleições, a gente tinha um monte de coisa acontecendo e os caras ganharam dinheiro, aumentaram a rentabilidade, dobraram a empresa de tamanho. Por quê? Porque eles estão analisando também a concorrência. O que é importante você ter em mente na hora de analisar a concorrência? Teus concorrentes estão bem preparados. Então, a gente está falando aqui de reposição contínua, o cara está fazendo isso lá e você não está fazendo na sua empresa. Quer dizer, ele está muito bem preparado, você precisa se preparar também. Os novos entrantes, eles estão muito mais organizados. O cara já entra já sabendo que WMS ele vai usar, como é que vai ser o picking e o packing, que tipo de separação ele vai fazer, se vai fazer por pedido ou se vai fazer em colmeia. Então, assim, tem muito conceito. Antigamente a rivalidade era só no preço e no frete. Essa rivalidade está caindo, preço e frete. Cada vez mais você tem competição por qualidade, você tem competição por processo, você tem competição por diferenciação do mercado, né? Produtos e nichos, outra coisa importante, assim, ó, o teu concorrente ele vai nichar para algum lugar, então é muito importante que você esteja nichado também. Todo mundo está fazendo investimento em planejamento e gestão, que é o foco do que a gente está falando aqui.
todo mundo está indo para um maior número de canais, todo mundo focado em rentabilidade e fidelização dos clientes. Então você precisa fazer uma análise, né, do que está acontecendo no mercado, por que esses caras estão prosperando, pegar esses itens que estão aqui na tela, olhar, fazer um checklist disso e olhar para dentro da sua empresa e falar onde é que eu estou errando. Quer dizer, eu estou preocupado só em ter preço baixo e dar frete grátis e não estou preocupado com o resto. Quer dizer, onde é que está vazando dinheiro? É na eficiência operacional? Quer dizer, o pedido chega, de 100% dos pedidos que eu vendo, eu consigo entregar só 80%. O que isso significa? Que eu tenho problema do estoque ou que eu tenho problema na compra, né? Então, assim, precisa estar muito próximo dessas operações para entender porque o teu concorrente está muito bem preparado para tudo isso. Falando em estoques, aproveitando, né, o gancho de estoque, eu coloquei algumas métricas simples que você consegue fazer na mão para você gerenciar uma pequena operação e, de repente, se o teu software também de gestão não tem isso, você consegue fazer. A primeira delas é níveis de estoque. Então, você precisa conhecer os níveis de estoque e aí tem até a formulazinha aqui do consumo médio. Você precisa saber cada um dos teus produtos, em cada uma das variantes desse produto, qual é o consumo que se tem, para que você possa chegar, né, no estoque médio da sua operação. Você precisa saber o ponto do pedido. Então, eu dei até um exemplozinho aqui. Qual é o momento em que eu devo comprar? Então, se eu vendo 30 por mês e o meu tempo de reposição é de 2 meses, o meu fornecedor demora 2 meses para me entregar, e eu quero ter um estoque mínimo de 1 mês. Quanto é que eu devo comprar? Então, tem uma regrinha básica aqui, que no primeiro mês você já precisa comprar 90, tá? Porque aí você consegue ter, suprir o mês, suprir o mínimo e suprir o tempo de reposição. Então, são regrinhas simples, mas que se você aplicar no dia a dia, faz todo sentido para você gerenciar o teu estoque, né? Como é que funciona giro, né? O giro eu preciso pegar o total consumido num período e dividir ele pelo total do estoque médio. Então, primeiro eu fui lá, chequei meu estoque médio, né, o slide anterior, e agora que eu tenho estoque médio, eu consigo chegar no giro através do que eu consumi. Como é que funciona a cobertura, né? A cobertura é o período do estoque, número de dias dividido pelo giro. Então, eu fui lá no slide anterior, descobri meu estoque médio, aqui nesse slide eu descobri o giro, e aí a partir do giro eu descubro a minha cobertura, né? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Então, né, nesse exemplo aqui eu tenho 4 meses, né, e eu tenho um total ali de 46.300, que é o meu estoque médio mensal. Se eu dividir os 46 mil pelos 4 meses, eu cheguei num estoque médio de 11 mil. Se eu pegar, né, as saídas, né, eu vou totalizar 13.100, ou seja, a minha saída ela é maior do que a minha média. Portanto, o meu giro ele é maior do que 1. Ou seja, eu estou girando mais do que eu tenho em estoque. Isso pode ser um problema. Em algum momento pode ser que eu não consiga atender. Então, é importante que você se atente a isso. Se eu pegar aqui os 4 meses, então, que são 120 dias, e dividir isso por 1,13, que é o meu giro, eu tenho uma cobertura de 106 dias. Como eu tenho 120 dias no período de 4 meses, e eu só tenho 106 dias de suprimento, significa que eu posso ficar sem estoque num determinado momento. Fazendo esse tipo de análise, gente, conseguindo entender giro e cobertura, você consegue ter informações muito mais contundentes para comprar melhor, para vender melhor, para fazer a promoção no momento certo e sair daquela zona que é chamada de zona de conforto, mas que eu sei que te incomoda todo dia, que assim, pô, eu trabalho, não ganho dinheiro, né? E o que todo mundo precisa nesse momento é rentabilizar. Então, os e-commerces que prosperam, eles estão aplicando essas coisas, esses pequenos detalhes no dia a dia, tá? Eu sei que existe muita gente que já faz tudo isso, tá? E como eu sei que a maioria já faz, então eu deixei mais 2 coisas que eu acho importantes na gestão que você precisaria ter. Que é você ter um business intelligence,
e você ter KPIs e dashboards, tá? Que é toda a parte de inteligência do teu negócio, do que está acontecendo dentro da tua empresa. Então, imagina que você está comprando bem, você entendeu os seus processos, analisou a sua concorrência, você está fazendo a gestão dos seus estoques como precisa, você ainda tem 2 detalhezinhos que podem ser melhorados. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Para dar esses 2 exemplos, eu estou usando aí essa frase, né, do Maxwell, que a gente tem um monte de desafios aí que a gente pode aproveitar para transformar em oportunidades. O BI é exatamente isso, é você entender o que está acontecendo para que você possa gerar oportunidades a partir desses números. Eu sei que você tem um monte de informações na sua empresa. Essas informações, normalmente, elas estão espalhadas num monte de lugares. Por isso, eu até representei aí com um armário com um monte de gavetas. Tá? Mas o que seria importante? Né? Você consegue contar com essas informações na hora que você precisa? É fácil fazer um novo relatório rapidamente para poder gerar a informação? Você pode criar seus próprios relatórios, listagens e gráficos? Você tem essa facilidade de juntar todas as informações para fazer isso? E eu quero focar em fazer novos relatórios. Porque as ferramentas de Business Intelligence, elas acabam ajudando as empresas a tomar decisões mais fáceis, porque assim como esse cubo que eu estou mostrando aqui, você consegue ver uma informação através de várias dimensões diferentes. Então eu vou olhar o produto, mas eu vou olhar o produto, vamos dizer aqui, de 3 horizontes diferentes numa mesma análise. Eu quero ver o produto em estoque, eu quero ver o produto em relação à venda, quero ver o produto em relação à compra. Quer dizer, é o mesmo produto com 3 visões completamente diferentes. Embora isso pareça ser muito básico, muitas vezes a gente não consegue. Então, por exemplo, montar um relatório de separação diferente, esse aqui é um basicão. Agora, a empresa quer montar onde você tem a foto do produto, porque é um produto muito específico. Você consegue fazer isso dentro de casa? Se você não consegue, qual o trabalho que se tem para fazer isso? É importante que você tenha uma ferramenta de BI que te permita fazer isso. Mas não só isso. Se você analisar essa tela aqui em especial, que eu estou mostrando, aqui tem 3 relatórios. Tem um primeiro que é uma listagem, do lado direito desse primeiro você tem um gráfico em torta e embaixo dele você tem um terceiro gráfico em barras. Então, assim, eu consigo fazer 3 análises completamente diferentes para entender 3 coisas completamente diferentes numa única folha de papel? Se você não consegue fazer isso, existe uma grande chance de você não entender tudo o que está acontecendo, não conseguir ver todas as perspectivas do que está acontecendo. Para falar de indicadores, né, e já partindo aí para finalizar e concluir, eu trouxe essa frase do Deming, que diz que o que não pode ser medido também não pode ser gerenciado. Então, se a gente está falando de gestão, eu preciso ter indicadores. Né? E se eu vou ter indicadores, eu preciso saber quais são esses indicadores. Se eu tenho uma base histórica, se eu tenho uma ferramenta de KPIs, e assim, gente, quando eu falo de ferramentas de KPIs, a gente logo se lembra do Analytics. Mas repara bem, o Analytics ele está olhando só para fora do seu negócio. Ele só está olhando o que está acontecendo lá fora. Ele não está olhando o que está acontecendo no teu estoque, no teu financeiro, no teu fiscal, no teu contábil. Ele não está olhando o que está acontecendo dentro de casa. Então é importante que você consiga ter essas visões do que está acontecendo nas compras, no financeiro, nos estoques, no fiscal. Se você produz, o que está acontecendo na manufatura? Porque ter esses indicadores pode fazer toda a diferença. Então, estou dando alguns exemplos aqui, mas essa é uma tela de um dashboard que tem 6 análises completamente diferentes. Você poderia ter uma tela dessa, colocar uma tela dessa numa TV de 42 polegadas lá na sua sala, e aí você conseguiria medir uma série de coisas que são importantes para o teu negócio. Nessa outra aqui, eu estou envolvendo mais indicadores, aqui tem, deixa eu contar, 8 indicadores, mas eu consigo perceber coisas que são importantes. E assim, nessa tela aqui, a cada 2 minutos, que está definido lá em cima no topo esquerdo, tem um númerozinho 2 lá, a cada 2 minutos ela vai atualizar. Então eu posso envolver um mapinha do Google Maps para me dizer onde estão os meus clientes. Então em Minas, eu tenho 59 mil, a quantidade pedida lá é 256, e eu tenho 5 mil clientes, quer dizer, eu estou vendendo pouco para a quantidade de clientes que eu tenho. Só olhando esse mapa, eu já tomaria uma decisão bastante
assertiva. Se eu descobrir que os meus problemas estão lá na separação dos pedidos, no meu estoque, eu poderia fazer um portal de TV através dos meus KPIs, através do meu BI, mostrando quantos pedidos eu tenho lá na expedição, quantos já estão, dos que estão na expedição, quantos já estão separados, e assim por diante. Ou seja, a ideia toda é dar o máximo de informação através de KPIs para o pessoal saber, gente, ó, a gente tem que expedir hoje 164 pedidos, a gente faturou até agora 46. Está faltando um bocado. Quer dizer, vamos acelerar as coisas, porque senão a gente não consegue fazer. Quando esses números estão expostos numa TV, fica muito fácil de você ver. Quer dizer, ter análises como essas aqui de mapas de calor, para você saber internamente, pô, quem são os meus fornecedores? Onde estão os meus fornecedores? Aqui eu estou olhando vendas, mas eu poderia fazer a mesma coisa por fornecedor. Onde estão os meus fornecedores? Será que é melhor eu ficar mais perto, eu ter uma filial, um estoque, um centro de distribuição mais próximo de onde estão os meus fornecedores? Onde estão os meus clientes? Quer dizer, se eu tenho uma concentração grande de clientes em determinadas localidades, será que vale a pena eu ficar mais próximo deles? Será que vale a pena eu abrir uma loja física? Tomar esse tipo de decisão, ter condição de tomar esse tipo de decisão, é muito importante para você prosperar, apesar de todas as incertezas. Legal? Estou partindo então para a conclusão. Logo depois da conclusão eu vou falar duas coisas importantes que eu acho que vão beneficiar vocês aí. Legal? Então, por que os e-commerces prosperam apesar das incertezas? Primeiro, porque eles planejam cuidadosamente multicanalidade, as suas compras, a relação giro de estoque versus retorno de investimento. Gente, vocês não têm noção de quanto um bom planejamento pode revolucionar a empresa de vocês. Estou dizendo porque a gente percebe isso no dia a dia dos nossos clientes aqui. Segunda coisa que eles fazem, eles gerem diariamente com toda a atenção o fluxo dos processos, ou seja, o fluxo está desenhado, eles sabem o que está acontecendo e eles podem melhorar os gargalos. Eles gerenciam os seus estoques, os pontos de reposição, giro, cobertura. Eles têm oportunidades que você só consegue ver através do BI e através de indicadores. Tá? Você começa a encontrar uma série de pontos de melhoria quando você faz essas duas coisas. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, já partindo aqui para o encerramento, depois eu vou deixar meus contatos para aqueles que quiserem material, o pessoal também da JET, acho que vai ter condições de enviar o material para vocês estudarem e trabalharem mais, mas eu vou deixar meus contatos, meu celular, tudo porque eventualmente você vai ter alguma dúvida no futuro e pode falar comigo numa boa. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil esse ano, gente, apesar de todas as incertezas que a gente tem, eu vejo com muito bons olhos os números do e-commerce. Acho que todo mundo que quiser no e-commerce vai se dar bem, principalmente aqueles que decidirem planejar e gerir as operações de forma muito consistente. Legal? Só então para finalizar, eu queria dar dois recadinhos para vocês aqui. O primeiro é que a gente fez o lançamento do eMillennium Academy, tá? Que é uma certificação do eMillennium totalmente gratuita. Então, se você é um profissional ou se você está com interesse de entender melhor, você pode ir lá no emillennium.com.br, você entra lá, se cadastra e você faz totalmente gratuito. É para você entender e depois a gente tem uma página aqui que a gente administra, onde os profissionais, as consultorias, eles acabam, quem quer prestar serviço, né, que fez a certificação pode prestar serviço, mas eventualmente você quer simplesmente conhecer um pouco mais. Você consegue fazer, a gente está trazendo isso gratuitamente para o pessoal que está no evento hoje. A segunda coisa é que eu acabo mostrando como referência uma série de coisas que eu mostro telas do eMillennium. Então, assim, se de repente você tem dúvidas, se você quer explorar mais, a gente tem uma versão de demonstração totalmente gratuita também. Você entra lá, baixa a versão e sai usando. Tá? Então, a gente é a única empresa de ERP para e-commerce no Brasil que deixa você testar, degustar o software. E assim, a versão que está na versão completa. Então você entra lá em eMillennium, lá você vai ter um botãozinho que é teste online agora. Você clica nesse botão, preenche lá quatro informações e baixa e sai testando e de repente você vai conseguir ter um pouquinho mais de visibilidade dessas coisas que eu te mostrei, vai conseguir operar e
de repente tomar algumas decisões a partir daí. Esse é um ambiente só de demonstração, se eventualmente você quiser evoluir numa negociação, a gente coloca em contato com o meu pessoal comercial para você comprar o ERP. Mas se você quiser simplesmente ter uma noção e ver, e até mesmo antes de comprar é legal poder ver, a gente é o único que faz isso hoje, a gente tem esse ambiente totalmente na nuvem para você poder olhar. Legal? Então, queria agradecer novamente todo mundo que participou, queria agradecer o pessoal da JET, não só pelo convite, mas pela gentileza que vocês tiveram comigo aí, em tudo que a gente combinou e o tratamento que vocês me deram, que foi muito especial. E eu quero deixar aí os meus contatos, tá? Tem meu e-mail, tem o meu LinkedIn, me adiciona lá no LinkedIn, é bem legal porque todo dia, toda semana eu estou colocando coisa nova lá, principalmente falando de planejamento e gestão. Tem meu telefone aí também para os que quiserem falar comigo. Legal? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a paciência de vocês e obrigado, gente. Um abraço. Douglas, obrigado, contigo, amigo. Samuel. Muito obrigado pelo conteúdo, por todas as explicações aqui. Eu vou ter dúvida para te passar depois, que achei bem legal todo o conteúdo, e eu vou dar uma fechada na ferramenta depois. Eu quero meu acesso também, porque eu assisti. Mas, pessoal, obrigado a todos pela participação. Eu vou colocar com vocês aqui agora o Eduardo. O Eduardo é o nosso consultor aqui, ele vai se apresentar para vocês. E fiquem à disposição, fiquem à vontade também para fazer perguntas, tanto para o Samuel quanto para o Eduardo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês mandaram e a gente responde logo na sequência. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou Eduardo Santos, um dos consultores de negócio aqui da JET. Agradecer a participação de todos, aí do Samuel, dessa hora que a gente teve agora à tarde aqui, bastante interessante, com outros pontos, outra visão, falando de negócio, falando de processo de planejamento. E com esse evento, a gente aqui da JET reforça nosso compromisso em prover conteúdo e informações para ajudar a nossa base de clientes a vender mais, a ter mais êxito em suas operações, né? Vamos abrir agora, então, né, Samuel, espaço aí para perguntas aí, para o pessoal que tiver alguma informação mais. E lembrando que nós disponibilizaremos os slides até amanhã no e-mail de todas as pessoas que participaram e se inscreveram, ok? Legal. Obrigado, Edu. Só para vocês saberem, Edu é um parceiraço aí. Já fizemos um monte de projeto junto e agora que está na JET, fiquei bem feliz de você estar aí, cara. Ô, Samuel, obrigado, cara. Já passamos poucas e boas, né? E sempre aprendendo e ensinando também, né? Esse é o nosso papel aqui da área de negócios, é sempre dividir as experiências que a gente tem de sucesso e insucesso, rumo ao caminho de crescimento, de evolução e de melhorar, trazer mais performance para os nossos clientes, né? O Douglas está nesse momento aqui, checando aqui, ver se tem algumas perguntas. Não, por hora tá tranquilo. Samuel, você foi muito esclarecedor aqui, cara. Não tem muita dúvida, não. Legal. Surgiram algumas dúvidas aqui, um pouco mais pontuais, que eu fui respondendo durante a apresentação. Não era nada muito técnico, mas de qualquer forma, para quem mandou dúvida para cá, o Samuel vai ter acesso a todas as perguntas que foram feitas e todos os contatos de vocês. Então fiquem à vontade, pode enviar qualquer dúvida aí que a gente encaminha para ele depois. E aí qualquer coisa ele também pode entrar em contato com vocês para dar essa consultoria para vocês. Tá legal? Bom, da minha parte, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Samuel e o Eduardo, que veio aqui bater um papo com a gente agora no final. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode entrar em contato com a gente ou com o Samuel e a gente ajuda vocês. No mais, na semana que vem a gente deve ter outra apresentação com outro parceiro nosso, e fiquem ligados aí nos convites que a nossa equipe de marketing encaminha para vocês, e de olho também em toda a comunicação que a gente faz. Tem muito conteúdo bom saindo aqui da JET para ajudar o negócio de vocês a prosperar. Tá legal? Eduardo, quer alguma É isso aí, não, pessoal. Um grande abraço, sucesso a todos os nossos clientes. Samuel, sucesso, mais um grande evento e mais uma grande palestra, e nos vemos em breve, então. Forte abraço a todos. Muito obrigado, em nome da JET.